questão 28 fala sobre função do segundo grau e função composta. Vamos ver aqui. Considere as funções reais f, g e h, tais que f de x seja isso aqui, uma função do segundo grau, né? G de x é 1 sobre x e h de x é raiz quadrada de x. Para que a função composta HOGOF de x tenha domínio reais, deve-se ter, olha só, o que quer dizer HOGOF? HOGOF, isso aqui, se não tivesse o H, se fosse GOF, é a composta de G com F, né? A composta de G com F é G de F de x. É a composição de função, né? Você primeiro calcula essa função que está mais à direita, f de x, depois você faz g disso. E depois você tem que fazer h desse resultado. Então, h desse resultado. Então, a gente tem que saber calcular a função composta, né? Olha só, h de alguma coisa, de acordo com a fórmula, h de alguma coisa é a raiz quadrada dessa alguma coisa, né? E g de alguma coisa é o inverso dessa alguma coisa. Então, como é que ficaria h de g de f de x? F de x é isso aqui. Olha, a função h é a raiz quadrada. E a função g é a inversa. É o inverso aritmético, né? 1 sobre aquele número. Então, o g de alguma coisa é o inverso aritmético dessa coisa. Então, vai ficar 1 sobre isso aqui. 1 sobre a função f de x. mx2 menos m mais 2 vezes x mais m mais 2. Pronto. Então, aqui está a fórmula dessa função composta aqui. O que o problema quer é que essa tal função composta tenha domínio igual aos reais. Domínio igual a R. Bom, como é que a gente acha mesmo o domínio de uma função? A gente olha aqueles caras que não anulam o denominador, né? E que não fazem um radicando. Não pode aparecer uma raiz quadrada do número negativo ou um logaritmo de um número negativo. Então, o que a gente tem que fazer? Obrigar essa expressão aqui a não ser zero, para não anular esse denominador, e também obrigar essa expressão aqui a ser positiva, para você ficar com a raiz quadrada de um número positivo. Então, o que a gente tem que fazer aqui é que essa expressão que está nesse denominador, mx2 menos m mais 2 vezes x mais m mais 2, isso aqui tem que ser maior do que zero. Não serve maior ou igual a zero. Quer dizer, a gente recaiu numa inequação do segundo grau, né? Agora a gente tem que prestar atenção. Essa expressão que a gente está querendo que seja maior que zero é uma expressão de que tipo? Isso é um trinômio do segundo grau, né? Quer dizer, o m seria um parâmetro, uma constante, um número, e o x é uma variável. Então, para qualquer valor de x, isso aqui tem que ser positivo. Agora observe, já que isso aqui é um trinômio do segundo grau, como é que seria o gráfico dessa função? Esse gráfico vai depender do m, né? Dependendo dos valores de m, você vai ter coeficientes a, b e c diferentes dessa equação. Você sabe que um trinômio do segundo grau pode ter um gráfico assim, pode ter um gráfico assim, pode ter um gráfico assim também, com uma raiz só, né? O que mais? Pode ser a mesma coisa aqui, só que negativo. Eu vou fazer aqui em vermelho, como é que seriam? Você poderia ter um gráfico assim, ou um gráfico assim, ou até um gráfico assim. Sempre negativo, né? Quer dizer, sempre negativo ou zero. Aqui seria sempre negativo. Aqui seria negativo numa parte, positivo em outra parte. Então, olha só.
Dessas 6 parábolas que eu desenhei aqui, qual é a única que atende isso que o problema pede? Qual é a única parábola que tem um resultado positivo para qualquer x? Quem é ela? Essa aqui, ó. Porque todas as outras têm resultados negativos. Essa aqui, ela é sempre negativa. Essa aqui, ela é negativa uma hora, positiva em outra. Essas duas, na verdade, né? Essa aqui é sempre negativa. E essa aqui até serviria, mas a gente pode considerar que essa aqui é um caso particular dessa aqui, né? Essa aqui é um caso particular dessa aqui. Só que eu não quero essa aqui, por quê? Porque essa aqui tem um valor que eu não quero. É esse zero. Eu não quero que esse valor dessa função seja zero, porque o zero anula denominador aqui. Então, na verdade, a gente não quer que a parábola seja desse jeito. E você quase passou, foi rejeitado, né? Só por causa de um pontinho. É porque a gente quer que o domínio seja reais, ou seja, isso aqui tem que dar positivo para qualquer x. Essa aqui não é positiva para qualquer x. É qualquer x menos esse x aqui. E eu não quero que seja zero. Então, eu tenho que eliminar essa parábola só por causa desse pontinho aqui. Então, para fazer o que o problema está pedindo, eu tenho que obrigar essa parábola aqui a ser desse estilo. Tá, e o que tem a ver esse estilo de parábola aqui com os coeficientes aqui? O que a gente pode dizer sobre essa parábola? A parábola que atende o que o problema quer. Uma parábola que é assim. Dá para você descobrir isso aqui através de delta, né? Primeira coisa, ela tem que ter a concavidade voltada para cima. Essa para baixo não serve, porque ela fica negativa sempre, né? Então, ela tem que ter a concavidade voltada para cima. Então, essa é a primeira coisa. E o que diz se a concavidade está voltada para cima? É isso aqui, ó. É o coeficiente de segundo grau. Então, a gente tem que ter o m maior do que zero. Essa é a primeira condição. M tem que ser maior do que zero. Igual a zero não serve, né? Senão, deixa de ser segundo grau. Aliás, ele falou que pode deixar de ser segundo grau? Na verdade ele não falou, né? Ele colocou mx2, mas ele não falou nada que isso aqui obrigatoriamente tem que ser uma parábola. Podia ser que fosse uma reta, podia ser uma reta então, uma reta horizontal, né? Então, o igual a zero também pode servir, só que não vai ser uma parábola, vai ser uma reta. Vamos deixar esse igual a zero aí para verificar no final. Agora, ela tem que ser também uma parábola que está sempre acima do eixo do x. O que a gente caracteriza aqui? Porque não tem raízes, né? Nunca vai cortar o eixo x. Nunca vai cortar o eixo x, nunca vai ter raízes. Então, a gente tem que ter o delta negativo. Delta negativo quer dizer que ela nunca vai cortar o eixo x. Quer dizer, ela vai estar sempre do mesmo lado do eixo x. Sempre do mesmo lado. E no caso, eu quero que seja o lado de cima. Então, eu obriguei o m a ser maior ou igual a zero. Então, são essas duas condições que nós vamos ter que obrigar aqui. Vamos obrigar o m a ser maior ou igual a zero. Vou ter que testar se realmente esse igual a zero serve, tá? Que aí, no caso, deixaria de ser uma parábola. Seria uma reta, mas tem que ser uma reta horizontal, para ficar sempre positiva. E essa outra condição aqui, o delta tem que ser negativo. Delta negativo. Então, eu vou obrigar a acontecerem essas duas coisas aqui. M maior ou igual a zero e delta negativo. Então, o nosso trinômio é assim. É claro que ele vai mudar de posição de acordo com o valor de m. Mas a gente quer que para qualquer m, ele sempre tenha esse jeitão aqui. Então, a gente viu que o delta tem que ser negativo. Vamos calcular o delta. O delta é B2 menos 4AC. Quer dizer, isso aqui é a mesma coisa que B2 menor do que 4AC, né? B2 menos 4AC menor que zero é a mesma coisa que B2 menor que 4AC. Então, isso aqui vai ficar B2 é m mais 2 ao quadrado. Menor do que 4AC. 4 vezes m vezes o c, que é m mais 2. Então, B2 menor que 4AC. Desenvolvendo, isso aqui vai ficar M2 mais 4M mais 4 menor do que 4M2 mais 8M. Posso passar para cá esse M2?
vai ficar 3m2. Aqui vai ficar mais 4m menos 4. Tem que ser maior que zero. Agora, esquece esse trinômio aqui em x. Vamos pensar no trinômio em m. Para cada valor de m, você vai ter um resultado aqui. Você quer que esse resultado seja positivo. Então, o m tem que ser como? O m tem que estar, olha aqui. Isso aqui seria o delta, né? Então, isso aqui não é o delta, já é o delta com um resultado aqui manipulado, né? Então, esse resultado aqui, que tem a ver com delta, ele tem que ser maior que zero. Ele tem que ser positivo, maior que zero. Então, o m tem que estar para fora das raízes desse trinômio. Então, vamos encontrar as raízes desse trinômio do segundo grau em m. Vamos obrigar o m ser maior do que essa raiz ou então menor do que essa raiz. Quem são as raízes desse trinômio? Raízes desse trinômio em m, aí a gente vai ter que resolver, né? Pode fazer soma em produto também, mas eu vou resolver. Vou usar o delta aqui. Olha só, o delta desse trinômio do segundo grau é B2 menos 4AC. Vai ficar 16 menos, vai virar mais. 4 vezes 4 vezes 3 vai dar 48. Isso aqui vai dar 64. O delta é 64. As raízes são menos B, menos 4, mais ou menos a raiz de delta, que é 8, sobre 2A, sobre 6. Então, essas raízes vão ficar fazendo menos. Isso vai ficar menos 12 sobre 6, que vai dar menos 2. E fazendo mais, vai ficar 4 sobre 6, que é 2/3. Então, essas raízes são menos 2 e 2/3. Aqui, ó, menos 2 e 2/3. Então, você quer que isso aqui seja maior que zero? Então, você tem que ter ou o m maior do que 2/3, ou então o m menor do que menos 2. Agora, calma aí. A gente já não tinha visto que o m tem que ser maior ou igual a zero? O m tem que ser maior que zero, maior ou igual a zero, que a gente aceitou aquela reta. Mas, de qualquer forma, a gente tem que obedecer isso aqui. M maior ou igual a zero. M maior ou igual a zero vai fazer com que eu seja obrigado a rejeitar isso aqui, ó. M menor que menos 2 não serve, porque ele tem que ser maior ou igual a zero. Então, isso aqui está eliminado, fora. Então, a solução que vai me atender é essa aqui. O m tem que ser maior do que 2/3. M maior que 2/3. Quer dizer, com m maior do que 2/3, essa parábola vai ter uma determinada posição, a função de x, né? Vai ter uma determinada posição que vai atender o problema. Então, m maior do que 2/3. Olha aqui, ó. M maior do que 2/3, zero não serviu, né? M é maior que 2/3, então a resposta correta é a letra A de alfa.